Você até consegue parar, sentar, estudar, revisar tudo, mas você sente que aprendeu, mas depois já acabou esquecendo de muita coisa. Você grava algumas coisas, mas a maioria você esquece, principalmente quando tá aprendendo um novo idioma, que é tudo novidade. Então não se preocupa que eu vou te mostrar como você aprender e fixar aquilo que você aprendeu. Olá, gente, tudo bem? Já mostrei técnicas a vocês, já mostrei como dar o start, já mostrei como se organizar, mostrei onde conseguir material gratuito e agora eu quero falar para vocês sobre técnicas de memorização. O que são técnicas de memorização? Quando a gente aprende algo novo, quando a gente transforma informação em conhecimento, a gente guarda no cérebro, numa partezinha do cérebro. Agora, para a gente gravar algo, aprender e não esquecer mais, a gente tem que transformar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que está novo, de memória de curto prazo para memória de longo prazo. E como é que a gente pode fazer isso? Existem várias técnicas e graças a Deus existem também ferramentas gratuitas que são robozinhos que vão ajudar a gente. Difícil tarefa de não esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu vou trazer para vocês 4 formas de gravar aquilo que a gente aprendeu, ou seja, 4 técnicas para memorização, para você realmente aprender e não mais esquecer. 2 são mecânicas, acho que vocês já conhecem, 2 são um programa de computador e o outro é um site. Tudo é gratuito, não se preocupem. A primeira que eu quero dizer a vocês, que pode parecer besteira, é a questão da revisão. Agora, a revisão como? Nossa, eu vou ter que revisar todas as frases que eu aprendi em inglês, vou ter que ter um caderno gigante para armazenar tudo aquilo que eu aprendi? Não, você não precisa fazer isso. O que você pode fazer? Você pode trabalhar de uma forma mais dinâmica. Como assim? Você aprendeu algumas frases em inglês, por exemplo. Vamos dizer que você está aprendendo inglês. O que é que você faz? Você pode ter um caderno para anotar alguns pontos específicos, por exemplo, informações. Hoje eu aprendi sobre um tempo verbal em inglês, então eu vou anotar, fazer um resuminho no meu caderninho. Mas tô aprendendo algumas frases assim soltas, aleatórias. Agora, algumas são mais importantes, que eu sei que eu vou usar no meu dia a dia, outras não são. O que é que você faz? Você pode anotar algumas frases nesse seu caderno, porque vai ser uma coisa fixa que você pode revisar sempre que você quiser. Então, revisão é uma coisa muito importante e a melhor forma de você revisar é fazer uma revisão de forma ativa. Como assim uma revisão de forma ativa? Você falar em voz alta aquilo que você aprendeu, você ler semanalmente aquilo de novo que você aprendeu e tentar pensar naquilo, em exemplos, em aplicação daquilo que aprendeu. Tentar pensar no idioma que você está querendo aprender. Por exemplo, você aprendeu frase em inglês. Pensar nessas frases em inglês, tenta dar exemplos na sua cabeça em inglês e tenta também explicar a alguém, pode ser um amigo, pode ser alguém que more com você, tentar explicar aquilo que você aprendeu, porque quando a gente explica, a gente realmente retém aquela informação e fica mais fixada na nossa cabeça. Então, você revisar, uma dica é revisar em tópicos. Você não precisa ler todo o seu caderno, você coloca em tópicos o que você aprendeu naquela semana e fica revisando em forma de tópicos. É uma revisão mais ativa. E você pode fazer sentado no sofá, deitado na sua cama, conversando com alguém, você pode revisar. É super simples. Outra técnica de memorização, fora a revisão, é você colocar post-it. Tem muita gente que utiliza essa técnica de post-it quando está aprendendo palavras novas. Por exemplo, está aprendendo vocabulário de cozinha. Aí quer decorar como é fogão, como é geladeira, como é pia, como é todos os eletrodomésticos, etc. O que é que eles fazem? Eles escrevem o nome naquele idioma que eles estão querendo aprender e colam nos eletrodomésticos. Então, toda vez que a pessoa vai na cozinha, ela tem acesso ao quê? A primeira coisa que vê é o post-it com o nome daquele objeto e assim ela vai fixando. Porque você vai estar ali vendo o nome e visualizando o objeto. Ou seja, é muito mais fácil de você decorar, porque toda vez que você está indo na cozinha, você está vendo o nome da geladeira, o nome do fogão, o nome do armário, tudo aquilo naquele idioma que você quer aprender. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente também que cola post-it no guarda-roupa com frases que acabou de aprender e são frases que são tão úteis que quer encaixar na sua rotina, então elas decoram aquelas frases
E fica mais fácil, porque toda vez que você abrir o guarda-roupa, você vai ver aquela frase, então vai ficar parte do seu dia a dia, vai ficar bem visível, então você vai conseguir decorar fácil aquelas frases. Essas são duas técnicas mecânicas que você pode aplicar em conjunto. É muito importante aplicar principalmente a da revisão. Toda semana você dá uma revisada, pelo menos uma revisada básica em tópicos do que você aprendeu. As outras duas que eu vou trazer aqui são ferramentas mais elaboradas. Um é um programa de computador que tem instalação gratuita que se chama Anki. O Anki, ele é um programa inteligente de computador em que ele trabalha com decks. O que são decks? É como se fosse aqueles cartões, pergunta e resposta. Como quando você era mais novo, ou ainda está, estudando no colégio e quer fazer um tipo de revisão para a prova. O que você faz? Você pega um cardzinho, na frente você bota uma pergunta, atrás você bota uma resposta. E assim você vai perguntando a si mesmo para ver se está dominando o assunto. Só que como é que a gente faz isso com o Anki? No Anki você vai colocar a frase que você aprendeu no idioma que você tá estudando, e atrás do Anki, atrás do card no Anki, você vai ter a tradução. Se eu digo assim, I'm hungry, eu estou com fome, eu escrevo na parte da frente do cartão I'm hungry, e na parte de trás eu escrevo, eu estou com fome. Então, você vai fazer um deck enorme, assim, ou seja, um baralho só com esses cardzinhos, e você ainda tem possibilidade de inserir em cada card o áudio de um nativo falando naquele idioma. Ou seja, você colocou aquela frase I'm hungry, aí você vai e coloca o áudio de um nativo falando I'm hungry. Então você, toda vez que for revisar aquele card, você vai estar vendo a frase como ela é no idioma, a tradução daquela frase e ainda tendo a possibilidade de praticar a sua escuta com a fala de um nativo. Tá, tudo bem, mas onde é que eu vou arrumar um nativo falando? Tem muitos blogs que possibilitam que você tenha acesso a conteúdos e também a áudios de nativos, como os blogs de Inamara Arruda e Mayro Vergara. Em ambos, todos os assuntos que eles trazem frases de exemplos para você fixar aquele assunto. E eles trazem, no caso, a frase em inglês, a tradução daquela frase e ainda o áudio de um nativo no idioma falando aquela frase. Então você consegue baixar a frase, fazer o download do áudio. Então você pode incluir aquela frase no seu Anki. Como é que baixa o Anki? Tem vídeos no YouTube como configurar o Anki, como baixar o Anki. Mário Vergara, inclusive, tem um vídeo explicando passo a passo como fazer esse cadastro do Anki. E é gratuito, você baixa no seu computador. Mas depois que você abre no seu computador e programa ele todinho, você tem como ter acesso pelo celular. Então é muito legal. O bom do Anki é que ele é um sistema de repetição espaçada. Como assim? Você coloca as frases lá, você prepara todo o seu baralho de decks, todos os seus cards, só que não é você que vai escolher qual frase você vai traduzir naquele dia, qual frase você vai estudar. É o próprio sistema do computador que vai selecionar, pelo grau de dificuldade que viu. Se você está com dificuldade em uma frase, se faz tempo que você não revisa ela, ele que vai fazer um cálculo lá, um robozinho vai fazer um cálculo para dizer, não, hoje você vai revisar essas e essas frases. É um método inteligente, é um programa inteligente que é muito útil. E depois que você baixa, é bom você revisar todos os dias. E para preenchê-lo, para achar frases, é só entrar no site de Mário Vergara, de Inamara. Se você quiser áudio de nativos falando aquelas frases, se não, se você só quiser a frase, qualquer frase útil que você aprender no idioma é válido colocar no Anki. Um outro programa inteligente que tem é o Quizlet. O Quizlet, ele é um site gratuito que depois que você se cadastra também tem acesso à versão web, né, que você pode olhar pelo celular. E a diferença do Quizlet é porque não tem a opção de colocar áudio. Então a mesma coisa, a mesma questão dos decks, você coloca a frase no idioma que você está aprendendo, atrás a tradução e você revisa todos os dias aquelas frases que você aprendeu. Só que a diferença do Quizlet é porque como ele não é um método inteligente, é você que escolhe as frases que vai estudar e revisar naquele dia. Então qual é a minha sugestão? Qual é a diferença então do Anki e do Quizlet? Porque eu tenho que ter frases nos dois. Faz assim. Você separa, por exemplo, um vocabulário particular, você bota no Quizlet. Exemplo, vocabulário de cozinha. Aí você cria uma pastinha lá, cria um deck e você, quando quiser revisar sobre vocabulário de cozinha, você vai e entra naquele deck. Mas você aprendeu frases úteis e conseguiu ter acesso ao áudio daquela frase, aí você bota no Anki. Porque como ele é um programa mais inteligente, eu tenho certeza que ele calcula de uma forma melhor as frases que você precisa decorar, precisa realmente fixar para você usar
no seu dia a dia. Então, o Quizlet também tem vídeo no YouTube ensinando como cadastrar, como configurar o Quizlet, que é bem mais simples até do que o Anki, mas eu recomendo os dois. Eu mesma faço assim, quando eu acho uma frase interessante, que eu estou estudando algum texto no blog de Namara, no blog de Mário Vergara, e tem a opção de áudio, eu prefiro colocar no Anki, porque no Anki dá para escutar o áudio do nativo. Quando eu aprendo uma frase que não dá para ter acesso ao áudio, eu não consigo ter acesso ao áudio de um nativo falando aquela frase, eu vou e coloco no Quizlet. Os dois são gratuitos, o Quizlet tem uma versão paga, mas não é necessário comprar a versão paga. A versão gratuita é totalmente suficiente e vocês podem baixar, e depois que baixarem eu aconselho revisar todos os dias. Porque não adianta você só aprender algumas frases em inglês e não gravar essas frases. Em inglês outra coisa, nenhum idioma a gente aprende com vocabulário solto. Então eu indico que vocês copiem realmente toda a frase e coloquem no Anki e no Quizlet, e não palavra solta. É isso, vamos revisar rapidinho o que a gente aprendeu. A gente aprendeu 4 técnicas de memorização. Revisão ativa, ou seja, você tem um caderninho para colocar pontos específicos daquilo que você aprendeu e revisar através de tópicos, falando alto, explicando para alguém, tentando pensar no idioma, tudo aquilo que você aprendeu semanalmente. Segunda técnica, quer decorar alguma frase ou alguma palavrinha e decorar de uma forma que realmente você vai aprender e não vai esquecer mais? Coloque em post-its. Post-it no armário com frase. Quer decorar nome de imóveis? Colocar um post-it com o nome daquele imóvel, daquele objeto, daquele eletrodoméstico. Escrevendo e vai colocando colando em cada um. Você vai visualizar toda hora e vai acabar decorando. Terceira técnica, a técnica super inteligente, que é o Anki, que é um programa de computador que você vai cadastrar lá frases que aprendeu e vai conseguir revisar ela de uma forma espaçada, porque é o próprio computador, o próprio programa que vai escolher naquele dia quais são as frases que você vai revisar. Por último, o Quizlet, que é um site que tem a versão gratuita e você coloca as frases, não tem a opção de colocar áudio, mas você tem a liberdade de escolher qual deckzinho, qual card, qual pasta você vai revisar no dia. Se você quer vocabulário de restaurante, vocabulário de cozinha, vocabulário de viagem, você escolhe qual que você vai estudar naquele dia. É isso, eu espero que tenha sido útil essas dicas para vocês. Se você gostou, por favor, dá o curtir no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!